Boa noite, Célia, Alberto, boa noite, Júlio. Que esse tudo? Tá chegando mais. Boa noite, Renata, João, boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Oi. Boa noite, Valéria. Boa noite, Gisele, Fábio. Oi, João, tudo bem, João? Olá, tudo bem? João Grandão. Boa noite a todos. Quanto tempo, meu amigo? Então. Saudade, bicho. De quinta, realmente, tudo bem. Boa noite a todos. Vani, Valéria. Vani. Boa noite, Vani. Boa noite, Marta. Boa noite. Boa noite, Toninho, Bia. Boa Boa noite. noite, Boa noite, Júlio. Rogério. Boa noite. Olivani. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, Beijos. seu Walter, Dona Isaura, também chegando para a reunião. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Oi, é Eduarda? Oi, Eduarda, boa noite. Oi, Kátia, Paulinho, Davi, Kátia Simões e a Kátia, a gente fala Kátia do Alfio. Eu, como é gostoso a voz da criança, né? Falando, né? Que a voz... Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Daniel, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bia. Boa noite, Toninho. Oi, João. Boa noite. Oi, Sandra, Valéria. Oi, Daniel. Quero botar a mão aqui querendo fazer. Vai, faz seu oi. Ah, que lindo. Vem aqui junto. Oi. Não, senhor. Oi, Jô. Oi, Cida. Oi. Boa noite, Bia. Boa noite, Toninho. Tudo bem, Cida? Tá boa, Cida? Querem churros? Tá passando na rua. Ai, que delícia. Boa noite, pessoal. Oi, Fábio. Boa Oi, noite. Raquel. Boa noite, Márcio. Beijo. Que beijou. Tá aqui. Tudo bem? Tudo. A mãe tá boa? Tá aqui, ó. Tudo bem, Cida? Oi, Cida, tudo bem? Cida, que bom. Bem, graças a Deus. Tudo bem, e você? Graças a Deus. Que bom. Tá enxergando melhor que eu. É, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir uma coisa pra mim. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, pedindo que todos, então, verifiquem os microfones, não esqueçam do copo d'água para fluidificação, e vamos iniciar, então, a nossa reunião do Evangelho. Prezadas irmãs e irmãos em Jesus, que Ele nos abençoe os nossos propósitos nesta noite, que com muita alegria que nós nos reunimos para o estudo do Evangelho, tão importante para todos nós, para o entendimento da vida, para que nós possamos seguir rumo a Deus sem tantos percalços, se nós seguirmos realmente esses ensinamentos. Então, com essa alegria, vamos iniciar
preparando a reunião com a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, que nosso irmão Toninho vai ler para nós. Sim. Boa noite a todos. Paz e alegria em nome de Jesus, né? Porque é uma bênção uma reunião como essa, nos dias que estamos vivendo, né? Então vamos preparar a nossa reunião lendo uma página do livro Palavras de Vida Eterna, a lição no convívio do Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Emmanuel comenta: sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil admitir a grandeza e tributar-lhe honrarias. Estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos. Apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos. Aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência. Receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores. Identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência. Reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores. Perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque Deus, o Divino Mestre, foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Emmanuel, página recebida através de Chico Xavier, uma lição sublime, né? Como sempre, no convívio do Cristo. Com essa página belíssima, preparando a nossa reunião, vamos convidar o Júlio para a prece de abertura. Queridos irmãos, boa noite, muita paz a todos. Vamos nos acalmando por um momento e fechando nossos olhos, elevando uma prece ao mais alto. Vamos orar em conjunto a Deus. Deus, querido Pai do céu, Jesus, Mestre dos Mestres, Divino Salvador, Divino Guia. Querido Jesus, é com muita alegria e com muita emoção que novamente em família vimos nos aconchegar ao teu regaço, ao teu coração generoso. Querido Jesus, pedimos, rogamos que do alto da tua glória, Jesus, tu
nos envie os bons espíritos, nossos guias, mentores, familiares, espíritos amigos. Conjunto, boa nova mais uma vez nesta noite. E que ao recebê-la, querido Jesus, façamos o trabalho sagrado da renovação, da meditação com a letra evangélica, que possamos ter uma visão acurada de qual é o móvel que nos traz a vossa presença. Querido Jesus, que possamos, no dia de hoje, ter conosco a realidade de que no passado e há 2000 anos atrás, e desde então, mutilamos a verdade cristã. E hoje novamente estamos aqui perante a Ti, como mendigos da espiritualidade, fazendo a renovação de nós mesmos e empunhando simbolicamente a vassoura, que possamos, querido Jesus, com esse trabalho simples, incógnito e silencioso, que possamos, querido Jesus, reconstruir o ambiente cristão dentro do nosso coração, na nossa família e na nossa família maior, a humanidade encarnada e desencarnada. Querido Mestre, que nesse momento de muitas tribulações e agitação, possamos ser o ponto de tranquilidade e o bálsamo onde quer que estejamos. E também, querido Jesus, que não nos falte a coragem para que no momento aprazado possamos dar o nosso sacrifício em Teu nome. Por fim, querido Jesus, queríamos pedir que as nossas humildes vibrações possam alcançar os irmãos em sofrimento nas diversas dimensões da realidade, também nos cárceres, nos cáteres, nos hospitais e nos lares desfeitos, e também, querido Jesus, nas ruas, onde irmãos muito queridos de todos nós por ali se demoram, muitas vezes sentindo-se esquecidos, mas que eles possam ser amparados, se for da Tua vontade e do merecimento de cada um. E por fim, querido Jesus, também depositamos em vossas mãos a direção do nosso trabalho e estudo da noite, a nossa viva emoção, o nosso coração, para todo sempre. Uma boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Reconhece-se o cristão por suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Escutai essa fala do Mestre, vós todos que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abre vossos ouvidos, porque é chegado o momento de ouvir. Basta estar vestindo o uniforme do Senhor para ser um servidor fiel? Basta dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e os reconhecereis por suas obras. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, nem uma árvore ruim pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir, árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos os que devem colocar-se em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como faz há muitos séculos, prega sempre essas virtudes divinas. Ele procura espalhar seus frutos, mas com poucos os que colhem. A árvore é sempre boa,
mas os jardineiros são ruins. Eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia, quiseram modelá-la conforme as suas necessidades, talharam-na, cortaram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem mais maus frutos, mas também não produzem mais nada. O viajante sedento, que, sob sua sombra, para procurar o fruto da esperança que lhe deve trazer a força e a coragem, não vê senão ramos áridos, pelos quais se pressagia a tempestade. Em vão, ele pede o fruto da vida à árvore da vida. As folhas caem ressecadas. A mão do homem tanto as manejou que acabou por queimá-las. Abre, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convoca, a cuidar dela com amor, e, então, novamente havereis produzir em abundância seus frutos divinos. Tornai a deixá-la como Cristo vos deu. Não a mutileis. Sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajante sedento que quer atingir o objetivo. Não apanheis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, de tal forma que não sirvam a mais ninguém. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, assim como os há do pão material. Não vos coloquei entre estes. A árvore que produz bons frutos deve espalhá-los para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos. Trazei-os debaixo dos ramos da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas sob espinhos. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apresentar-vos espinhosos arbustos do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, já o disse em suas palavras, e suas palavras não ficarão ultrapassadas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos os abençoe, e o Deus de luz os ilumine, e a árvore da vida derrame seus frutos sobre vós com abundância. Crede e orai. Mensagem trazida por Espírito Simeão, em Bordeaux, 1863. E a pergunta do Livro dos Espíritos de hoje está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, no item Justiça e Direitos Naturais. A pergunta é a de número 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta dos Espíritos: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Prezadas irmãs e irmãos, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. José, podemos iniciar, né? Muita paz a todos. Mais uma vez estamos reunidos, né? Para o estudo, para a meditação das orientações do Evangelho. E hoje no capítulo muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a lição reconhece-se o cristão pelas suas obras.
Interessante aqui, né, que Simeão começa com a mensagem do mestre, né, de que aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É interessante observar, né, que ele diz que não entrarão todos. Todos. Pressupõe-se que alguns entrarão. Então, o que nós queríamos ressaltar dessa frase, né, dessa máxima de Jesus, né? Que todos os que dizem Senhor, Senhor, né, a grande maioria falam da boca para fora só. E aqueles que falam Senhor, Senhor, dizem também Senhor, Senhor, e fazem a vontade de Deus que está no céu, esses daí farão jus a entrar no reino dos céus. Então o problema não é o dizer, o problema maior é o fazer. Então muitos ficam dizendo somente e não tem obra nenhuma. Não faz nada daquilo que precisa, né? Inclusive se melhorando, né? Então a questão toda aqui é da gente refletir sobre as orientações do Evangelho, se fixar nas orientações do Evangelho, meditar sobre as orientações do Evangelho. E o mais importante, praticar. Agora, a prática do Evangelho envolve toda a nossa vida, né? Nós poderíamos aqui, né, fazer uma comparação dentro do estudo, dentro da lição de hoje, de que a vida nossa é a árvore da vida, né? Vida, a existência nossa, todos os setores que nós atuamos, tudo aquilo que nós fazemos, e que nós podemos vivenciar essas orientações, né? Aliás, entendemos que Deus nos proporciona todas as oportunidades que nós necessitamos para vivenciarmos o Evangelho. Às vezes a gente imagina, né, que a nossa oportunidade está no centro, trabalhando, estudando, comentando, ouvindo, né? A gente imagina que é só isso. Mas entendemos que essa atuação nossa, essa conduta nossa, essa oportunidade que nós temos que ir ao centro para nosso aprendizado. Depois nós precisamos sair aqui fora e receber ofensa, né? E perdoarmos, recebermos a injustiça e continuarmos perseverando no Evangelho. Por que nós dizemos isso, né? Porque quando a coisa começa a complicar na nossa vida, né? Quando as coisas começam a não dar certo, nós não recebermos mais, nós não usufruirmos mais da vida como necessitamos, a gente se desanima. É muito difícil nós perseverarmos. E a mensagem do mestre é justamente essa, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que entender dessa forma, né? Todos os problemas que nós temos, né, na nossa vida, sejam eles quais forem, né? Dos mais simples aos mais complexos, aos mais dolorosos, aos mais aflitivos, né? São oportunidades que Deus está nos dando para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender da vida, para que nós possamos quitar os nossos débitos. Então a vida é um manancial de oportunidades para nós, de evolução. E às vezes quando aparece uma oportunidade abençoada, só que faz com que a gente nos tire da rotina, né, do nosso dia a dia, então nós nos revoltamos. Então a maior bênção às vezes que a gente recebeu, né, uma oportunidade como essa, né,
E a gente se revolta, a gente não se conforma, né? E precisamos parar, refletir sobre tudo isso, né? O chamamento, né, que o Evangelho fala para a escolha, né? Nós entendemos que chamados somos todos, a humanidade toda foi chamada, a humanidade toda. Agora, ser escolhido vai depender da nossa conduta. E o Evangelho nos oferece todas essas oportunidades, né, de nós sermos os escolhidos, né? Então, por exemplo, né, uma situação, né, que Simeão fala aqui, que nós colhemos os frutos, né? Não os colheis, colher os frutos da vida, né? Os frutos da árvore. Não os colheis, esses frutos, para os guardar e deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Uma frase simples, né? E que nós precisamos refletir muito sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? Aquilo que nós fazemos com as coisas que nos são oferecidas, né? Por Deus. Que a gente às vezes imagina que nós aqui nos esforçamos, trabalhamos, nos esforçamos e adquirimos tudo que temos, né? Como se... E tudo bem, a nossa perseverança, a nossa força de vontade, tudo ajuda. Mas, sem a vontade de Deus, nós não conseguiríamos ter nada. E se foi da vontade dele nós termos tudo que temos, nós temos que pensar naqueles que não têm. E é muito comum nós deixarmos as coisas se estragarem, as coisas se apodrecerem e não partilharmos. Nós precisamos começar a pensar em tudo isso, porque parece que está havendo aí agora um julgamento, né, das nossas atitudes para que sejamos escolhidos mesmo, né? Porque quem não for escolhido, acho que não resta outra alternativa que vai ser banido desse planeta, né? E que, segundo o irmão José, a lista ainda está sendo feita, dá tempo ainda de a gente correr dela. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Da paz e alegria, queridos irmãos. Daí a resposta do Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça? Muitas vezes, quando ouço a palavra justiça, aproximo ou entendo mais algo como mais próximo da explicação que os Espíritos nos trouxeram. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, praticaria também o amor ao próximo e a caridade. Não há verdadeira justiça. Isso não é vingança. E praticada, precisa-se de amor ao próximo e caridade. Essa semana eu estava lendo um pouco sobre algumas passagens e, resumidamente, aconteceu o seguinte fato lá num determinado momento. E foi abandonado pela esposa, foi trocado pela esposa, que resolveu largou dele e saiu com um rapaz mais jovem. Cidade, por conta da falação, conhece Jesus e, a pedido de Jesus, para compartilhar, para levar a boa nova. Então, onde a gente entende os conhecimentos, a explicação de Jesus, vou colocar aqui, distribuindo os frutos de vida
de esperança e de fé. As ações, ele emociona lá onde eles estavam. Esse rapaz se converte, que ele precisava ajuda de Zacarias para ajudar o seu irmão que era leproso, num casebre um pouco distanciado da cidade. Conheceram o rapaz, conversaram um pouco, e esse rapaz foi assistido a noite toda. Também tinha salvado a vida. Então, Zacarias conseguiu que ele ficasse bem. Já velhinho, ele falou: olha, eu fico essa noite. Esse nosso irmão, que está com uma lepra, limpando, fazendo um curativo, deixa que eu fico aqui. E de manhã, quando eles voltaram, Cleofas estava totalmente curado e poucas cicatrizes dos seus machucados. Ficou muito admirado do que havia acontecido, também se converteu ao cristianismo. Olha, mas minha esposa me abandonou por conta da situação. Também me abandonou, mas com a graça de Deus e de Jesus, Ele trouxe vocês aqui, fases. Tudo está mil maravilhas para mim hoje. Atenção para essa minha esposa, de forma até justificada, mas sem ter recursos para viver, ela foi morar. E eu gostaria que seus irmãos pudessem me acompanhar até lá, para levarmos essa palavra de Jesus também a ela. Com ela, gostaria que ela tivesse a chance, como eu encontrei. Partiram para essa casa com eles, porque imaginou que ele, seu marido, então, Cleofas, ainda estivesse doente. Ela de ver que ele estava com saúde. Só que a hora que ela sai da casa, ela começa a ficar totalmente transtornada, xingar, blasfemar. Nada, não tinha ninguém, agora me aparecem 2 maridos aqui na porta da casa. Tá bom. E o outro veio aqui fazer o que? Me cobrar? Fica maluca. Depois voltam para Zacarias, que percebe a sua esposa, marido, que porventura é aquele que estava com lepra, e Zacarias curou. A atenção de todo mundo, Zacarias chora, se ajoelha, a sua esposa. E quando ele pediu esse perdão, a mulher que estava partindo para a loucura, ela volta a si e fala: mas como que você está me pedindo perdão se foi eu que te traí, que te abandonei? Segue, ele fala que ele não foi um marido bom, tenta justificar dela. E ela então, por não ter sido nada, ela volta a ouvir a sua consciência, também em choro, também pede desculpa. Todos fazem as pazes. Imagino então que a resposta aqui do Livro dos Espíritos se faz no momento. O verdadeiro justo exemplo de Jesus pratica também o amor ao próximo e a caridade, não a verdadeira justiça. Poderia imaginar, Zacarias tinha o direito de dele, e ele procurou. Ele
fez amizade, ele refez da forma positiva, da forma como Jesus. Então, queridos irmãos, o verdadeiro cristão se reconhece pelas suas obras. No caso, né, esse exemplo, resultado maravilhosamente satisfatório, Jesus conseguiu se manter calmo, no equilíbrio, agiu da melhor maneira possível. Que consigamos agir também nós, nos nossos problemas menores, sabedoria. Peçamos a Jesus que nos ajude, nos ampare, realmente, sucesso nas decisões da nossa vida, de levar e compartilhar com todos a fé, o otimismo, conosco possam sair mais animados. Que a paz e a alegria de Jesus seja com todos hoje e sempre. Boa noite a todos. Bem, o meu comentário vai ser aqui da lição do Evangelho, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E eu vou falar assim, eu recorri a duas outras lições de Emmanuel, que eu me lembrei e que, sei lá, dilata um pouco a nossa reflexão aqui em torno desse tema. O Cristão e o Mundo é o nome da lição, do livro Caminho, Verdade e Vida, e o outro, se eu não me engano, é do livro da Esperança, e chamado Cristãos Sem Cristo. Mas eu vou falar assim muito rapidamente, não vou ficar fazendo leitura, nem nada, né? Então, assim, até acho interessante falar aqui o nome do livro e o nome da lição, para que depois cada um em casa, se bem que pela internet também hoje em dia a gente localiza tudo, né? Para que possam daí estar buscando, estar lendo a lição, né? Na íntegra, porque ajuda muito a gente refletir nessa do Evangelho da noite. Com relação ao Cristão e o Mundo, na realidade, eu vou ler só o versículo, porque o Emmanuel, ele mergulha, ele vai interpretar esse versículo, né, que está lá em Marcos, e que diz o seguinte, que é muito importante, né? Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Então, palavras de Jesus, que estão lá em Marcos, e Emmanuel vai refletir nesse versículo, orientando nosso pensamento no seguinte. Primeiro que Jesus recorre a esses símbolos da natureza para facilitar sempre o nosso entendimento, né? Mas ele fala que essa aquisição de títulos referentes à elevação espiritual, eles não são fáceis, né? Não são adquiridos facilmente. E, normalmente, nós temos duas posições. Ou nós estamos observando aqueles que vêm chegando à doutrina espírita, né? Aqui nesse nosso grupo de quinta-feira, antes presencial, hoje assim de forma virtual. Seguramente, eventualmente, chega uma pessoa, né, nova que quer conhecer a doutrina, que se decide, né, a estudar para compreender e trabalhar. E muitas vezes, diz Emmanuel, nós passamos a cobrar dessa pessoa, né, que chega num dia, né, então assim, do domingo para segunda-feira a gente já está querendo ver frutos, né,
passam a seguir Jesus, mas que não é bem assim, né? Existe uma sequência na natureza, né? Um espírito de sequência na natureza, e que nós muitas vezes nos esquecemos. Então, por exemplo, para esse exemplo mesmo, né, que Jesus trouxe, e que para os homens da época, enfim, ainda hoje seguramente é muito claro, pode ser que para alguns de nós, assim, nesse mundo tão urbano, tão tecnológico, nós nos esqueçamos desse espírito de sequência, porque a gente simplesmente vai ao mercado e compra uma lata de milho verde, né? E nós não estamos nos lembrando de que primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, né? Então nós não devemos estar olhando e cobrando do outro algo que ele ainda não pode dar, né? E que é necessário o tempo, né? O trabalho do tempo. E às vezes nas primeiras esperanças nós, né, atrapalhamos esse caminhar. E por outro lado, se somos nós que estamos chegando na doutrina, né, cheios de esperanças, entendamos que todos nós teremos esse caminhar. Podemos também pensar assim, nossa, mas Paulo pulou etapa, então, né? Porque ele foi de uma vez, né? Maria de Magdala também, não, pulou etapas. E eu fiquei pensando assim, eu creio que não, né? Porque não se pulam etapas, né? Porque essas conquistas, elas não se dão de improviso, conquistas espirituais. E pensando neles, né? Nesses dois admiráveis trabalhadores, né? Eu penso que eles efetivamente passaram por todas essas etapas, né? Mas como eles tinham muito foco, né? Eles olharam ali para o alvo e seguiram sem se distrair mais. Então foram em frente de um modo que nós temos levado muitas vezes muitas reencarnações. Mas não creio que tenham queimado etapas, né? Porque a conquista espiritual, ela tem que ser sólida, né? Então, é de etapa em etapa, de aquisição em aquisição. E isso por quê? Porque Emmanuel, na outra lição que eu me lembrei, de Cristãos sem Cristo, ele afirma que nós temos atravessado numerosas reencarnações e sido cristãos sem Cristo. Quer dizer, e me lembrou muito assim também a lição que o seu Toninho leu aí do livro Palavras de Vida Eterna, né, se não me engano. Porque realmente nós reverenciamos Jesus, guardamos na memória com muito carinho, né? Proclamamos a sua glória no verbo eloquente muitas vezes, gravamos os seus ensinamentos, buscamos a sua presença no culto da prece, mas temos sido cristãos sem Cristo, porque ele diz assim que nós o buscávamos assim. Então, por exemplo, enquanto latifundiários cruéis, aí nas nossas encarnações anteriores, solicitando um maior número de escravos, por exemplo, para nos atender ao despotismo, enquanto piratas, quer dizer, ladrões, né, do mar ou da terra, né? Enfim, mas enquanto piratas, nós até dobrávamos o joelho agradecendo a presa fácil, enquanto guerreiros pedíamos que ele nos inspirasse, né, o melhor modo de oprimir. Mas hoje, né, chegados assim na doutrina espírita, ela nos apresenta Jesus como ele realmente é, né, um mentor, né, e nos ensina a nossa responsabilidade diante da vida. Então, chega esse momento em que nós já nem temos mais coragem de rogar a
Ele, de dobrar o nosso joelho, exaltá-lo para esse tipo de vivência, né? Nós passamos a compreender realmente quem é Jesus. Então ele diz assim, é preciso matricular o raciocínio na escola da caridade, porque dos exemplos que ele dá, quer dizer, nós temos, desde que ele veio ao mundo, Jesus na cabeça, Jesus na boca, falamos muito dele, enfim, mas acho que faltou, né, ele chegar no nosso coração, como nessa lição que o seu Toninho leu no princípio, de termos essa real intimidade com Jesus, né, com seus ensinamentos. E só assim, né, tendo essa intimidade com Ele, tendo Jesus no coração, nós poderemos realmente nos realizar enquanto cristãos nesse caminho, etapa por etapa, até que possamos, por nossa vez também, darmos algum fruto de boa qualidade, né? Então eu acho importante refletirmos assim também a respeito disso tudo, essa riqueza, né, que nós temos para refletir, para estudar, para compreender que a doutrina espírita nos oferece. Então é isso, muita paz a todos. Muita paz a todos, uma boa noite. Sobre o que você deve ler um trecho do livro de uma revelação profética que o Chico fez. E o Chico diz assim, Dr. Bezerra de Menezes me fez uma revelação. Ao tempo da Roma Antiga, não memorizei a data exata. Eurípides Barçanufo era um general, era um oficial romano, alto oficial romano, que perseguia implacavelmente os cristãos. Contudo, veio a converter-se ao cristianismo. Após o que, de imediato, dirigiu-se aos militares subordinados ao seu comando e ordenou-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deponham suas armas. Valdo Vieira também era um oficial romano, sob o comando de Barçanufo, e foi o primeiro a obedecer e jogar a arma ao chão. Ulteriormente, depois de muitas e muitas reencarnações, trabalhando fervorosamente pelo Cristo, Eurípides reuniu-se às suas vítimas do passado, trazendo-as todas a nova reencarnação no Triângulo Mineiro, principalmente na cidade de Sacramento e redondezas, para ampará-las, cuidar delas, o que fez de maneira insuperável. E Chico continuou. Dr. Bezerra concluiu o relato dizendo, graças a Deus, a praça de guerra de Eurípides transformou-se na praça da caridade. E queira ou não queira ele, esta rua tem o seu nome. É a rua que eles estavam durante essa revelação, a rua Eurípides Barçanufo. Então nós vemos a renovação de um espírito que trouxe da Roma Antiga todos aqueles que foram prejudicados por ele mesmo, reunindo-os todos, né, em Sacramento, nas vizinhanças, e assistindo eles, orientando suas almas. A história de Eurípides Barçanufo é incrível, né? Como dizem os estudiosos, Eurípides Barçanufo tinha todas as faculdades mediúnicas que Kardec descreve no Livro dos Médiuns. Então era fabuloso o que acontecia em volta dele. Então alguém que se transformou em cristão e pôs mãos às obras, né? Com a prática. E ele, usando seu conhecimento, seu esforço, seu trabalho, ele convida, até hoje, todos nós, a seguir os exemplos do Cristo. Então ele, em Sacramento, foi professor, ele foi vereador, ele foi médico, orientador espiritual. Então tem um fenômeno que acontecia na cidade, que
quando ele fazia o evangelho pela manhã, todas as casas ouviam a voz dele. Olha que interessante. A gente se recorda de Jesus naqueles trechos evangélicos, quando é dito que Jesus falava para milhares de pessoas e que todos ouviam Jesus falar. E, pelo que me consta, naquela época não tinha trio elétrico, né? Não tinha caixa de som, não tinha alto-falante. E todos ouviam Jesus. E Eurípides Barçanufo também. Toda a comunidade ouvia Eurípides Barçanufo falando. E ele era respeitadíssimo, né? Uma das passagens dele que, assim, realmente nos ensina muito é aquela passagem que ele estava com a sua sacolinha, com remédios, com alimento, distante visitar um doente. E que ele estava assistindo esse doente, acompanhando a sua melhora. E um padre que havia chegado na cidade há pouco tempo, cruza com ele na rua e chega para ele e diz assim: senhor Eurípides Barçanufo? Ele diz: a seu dispor, senhor, né? A servi-lo, estou aqui a servi-lo, sou eu mesmo. Aí o padre então diz a ele que o padre gostaria de uma conversa com ele sobre o espiritismo e que gostaria de marcar um dia. Aí Eurípides fala para ele assim: olha, todos esses anos eu tenho aprendido uma coisa, que eu já conversei com muitos padres, já debati, já fizemos edificantes, mas agora eu peço desculpa ao senhor, porque eu percebo que o nosso bate-boca, a nossa troca de ideias, não alivia os doentes e os enfermos, que são muitos aqui na nossa região. Então, já que o senhor me fez um convite, eu peço desculpas em recusar. Mas eu lanço um convite ao senhor. O senhor não gostaria de me acompanhar agora em visita a um doente, a um enfermo, para juntos fazermos uma oração para a melhora dele, né? Então, olha o ensinamento de Eurípides Barçanufo. A gente ficar batendo boca, discutindo, não vai melhorar, não vai aliviar o doente, não vai aliviar o desesperado nesse momento, que é o que Jesus convida todos nós, né? Então, é aquela história, falar menos e fazer mais. Francisco de Assis, consta que quando ele havia se convertido e começa a conviver com os leprosos, um grande amigo dele ficou muito perturbado. Francisco, que era inteligentíssimo, era seu grande amigo, tinha ido morar com os leprosos. Esse amigo não aceitava essa ideia. Então, um certo dia ele se encheu de coragem e foi falar com Francisco de Assis. Chegando lá, ele chega para Francisco e vê aquele povo. Ele precisou se armar de muita coragem, porque era um lugar que ninguém queria ir, né? Junto dos leprosos, e ele foi até lá. E ele chegou a Francisco e disse assim: Francisco, você não precisa ficar aqui. O Francisco só ouvindo, né? Você não precisa ficar aqui. Vamos usar a nossa influência na sociedade, a gente mobiliza e de outra forma para ajudar esse pessoal. E falou, tentando convencer Francisco de Assis a voltar para a mansão do pai dele lá. Aí quando o amigo dele cansou de tanto falar, aí Francisco dá um sorriso e diz ao seu amigo assim: olha, houve um tempo que eu acreditava em palavras. Aí Francisco se abaixa e continua a cuidar da horta. Eu não sei como a gente imagina a entonação da voz de Francisco e o quanto de amor esse amigo recebeu. O fato é que esse amigo, ele se abaixou e começou a mexer no canteiro junto com Francisco. E para a gente ficar mais impressionado, ele não voltou para a casa dele, ficou ali com Francisco cuidando dos leprosos. O amigo falou tanto, discursou tanto, e Francisco disse a ele: houve um tempo que eu acreditava em palavras. Abaixou-se e tacou mãos à obra. E aquilo foi tão contagiante que o amigo dele, que veio para levar ele embora, ficou ali e passou a ser um dos grandes colaboradores de Francisco.
Muita paz a todos, uma boa noite e muito obrigado. Muita paz a todos, meus irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe, que os bons espíritos possam nos intuir, todos nós individualmente, para o entendimento do Evangelho. Simeão, na lição da noite do Evangelho, ele faz na sua narrativa uma explicação do que nós fizemos com o Evangelho de Jesus. Ele colocou o Evangelho como uma árvore que deveria dar muitos frutos, como Jesus deixou para nós, mas que nós mutilamos, podamos. Praticamente ficou seca, né? A árvore quase não dá mais frutos. Mas essa questão, esse ataque, vamos dizer assim, das trevas contra a luz, isso ocorreu já lá atrás, nos 10 mandamentos. Que desde que Deus permitiu que as luzes pudessem vir clarear as nossas mentes, nos conduzir ao seu reino, as trevas se sentiram incomodadas e atacaram. Tanto que Jesus, quando ele, diante dos sacerdotes, né, ele disse que nós tínhamos já modificado os mandamentos de Deus, que nós não cumpríamos mais com os mandamentos de Deus, e que ele, então, veio para cumprir esses mandamentos, não para destruí-los. Então, é uma sequência, é uma ampliação, é uma continuação. E assim também, com o Evangelho de Jesus, quando Jesus apareceu na Terra, quando ele veio à Terra trazer essa luz divina para nós pessoalmente, o que nós fizemos? O crucificamos. As trevas combateram desde a manjedoura. Apesar de todos os cristãos que foram para a arena, deram a sua vida em sacrifício, esse Evangelho de luz e amor, apesar de ter abalado as bases romanas, né, com essa luz, com essa ideia, ele foi, vamos dizer assim, assambarcado, né? Foi bem colocado aqui por Simeão, né? Nós assambarcamos o Evangelho do Cristo para manipular, para vender, para atacar, para destruir, deformar, segundo os nossos interesses. Mas Jesus, como já sabia que iria acontecer, enviou para nós, no século XIX, através de Allan Kardec, a doutrina espírita, onde também foi atacada. O próprio Allan Kardec sofreu muito com sua saúde quando ele codificou, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ele foi aplaudido quando ele chegou na Sociedade Espírita. Mas quando chegou com o Evangelho segundo o Espiritismo, os contraditores o atacaram totalmente de forma... E a espiritualidade também, as trevas também, os espíritos também. E ele sofreu com isso, com a sua saúde, mas o que vem do alto, né, não tem como impedir. E ali, então as trevas continuaram. Chico diz que Le Marie foi o coveiro do espiritismo. E o pior, que ele estava reencarnado e continuava mentindo. E hoje, o que nós estamos tendo nesses ataques? Vemos aí a Federação Espírita adulterando as obras de Chico Xavier. As trevas continuam insistindo em todos os sentidos para tirar Jesus da terra.
Mas nós lembramos que o Mestre, quando estava com os seus discípulos, ele disse para Pedro, né? Tu és Pedro, um homem, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Pedro fez a revelação de que Jesus era o Filho de Deus vivo. Então, sobre esse dom da revelação, sobre o dom da mediunidade, do intercâmbio com o alto, Jesus diz que é sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque por mais que nós possamos combater a luz que vem do alto, o intercâmbio, a revelação, ela sempre, que vem do alto, sempre trará para nós a mais pura informação, a luz mais pura para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento espiritual. Então é isso que nós temos hoje nas mãos. E nós espíritas, nós precisamos estar atentos, porque as trevas nunca combateram tanto como agora, trazendo ideologias estranhas, cerceando a liberdade, criando situações, enganando muitos com palavras bonitas, até aparentemente caridosas, né? Mas para nos enganar. Então nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento, porque a igualdade somente estará realmente feita, e ela é do alto, quando nós praticarmos a caridade, porque é uma questão de justiça. Como está no Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo. Por que verdadeiro justo? Porque ele quer para o outro, ele faz para o outro o que ele gostaria que alguém fizesse para ele. Então é uma questão de justiça. Se ele come, ele quer que o outro também se alimente. Se ele se veste, ele quer que o outro também se vista. Se ele erra e quer ser perdoado, ele quer também que o outro, ele quer que o outro também seja perdoado. Ele perdoa o outro. Então a igualdade está nisso. Porque Jesus, apesar da sua envergadura, né, espiritual, ele se igualou a nós na caridade, nos socorrendo, se fazendo igual a nós. Mas a sua sabedoria, a sua luz não diminuiu por isso, não ficou igual a nossa, e nem a nossa ficou igual a dele. Mas ele veio até nós para nos dar a mão e nos igualar para a justiça realmente. É assim que se faz a justiça divina. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar atentos, realmente praticando a caridade em todos os sentidos, porque é ela que vai sempre exercitar dentro de nós todas as virtudes necessárias à nossa felicidade. E vamos guardar no nosso coração o Evangelho do Cristo, esta árvore que dá frutos de amor e de sabedoria. Que o Mestre nos abençoe a todos. Sim. Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Agradecemos os comentários, né? Começando por Zé, Márcio, Raquelzinha, Davi, Carrara, colocando os assuntos, as questões que nós estamos precisando e vivendo no século XXI, com a bênção do Espiritismo, que nos trouxe o Evangelho na sua essência, e nos oferecendo um trabalho, né? Com a bênção do Espiritismo, simples,
o cristianismo verdadeiro, sem hierarquia, sem exigências, sem paramentos, né? A vida simples, que foi aquela que Jesus deixou para nós e que os fiéis seguidores, apesar da perseguição implacável de mais de 300 anos, né? Eles conseguiram deixar essa realidade que o Espiritismo está revivendo, que nós não podemos perder, nós temos que preservar essa realidade, porque será essa realidade que irá transformar o mundo, né? Vamos usar esse termo, sem pretensão, né? Porque vemos por nós, né, o esforço que nós estamos realizando, por tudo aquilo que Jesus deixou, né? E que veio seguindo pelos fiéis servidores, né? E que tivemos a bênção de conviver com o apóstolo amado Chico Xavier. Então, tudo aquilo que fazemos, baseado naquilo que o Chico deixou, é o que nos dá alegria, que nos dá um compromisso diferente, que nós não podemos mais deixar de pôr em prática. É um compromisso, é diferente, né? Temos os nossos compromissos normais, né? Com a sociedade, com a família, mas esse é diferente. É algo lá dentro que não conseguimos definir, pelo menos eu. Então, prezados irmãos, né? Uma questão como essa do Livro dos Espíritos, que está no capítulo Lei de Justiça, de Amor e Caridade, Justiça e Direitos Naturais. Então, a pergunta de Kardec, né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Caráter. O verdadeiro justo. A resposta dos Espíritos. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O Espiritismo, né? Então, nós, no nosso grupo, a verdadeira prática, aquilo que nos incentiva, que nos alegra, é servir ao próximo. Não estamos ainda em condição como deveríamos, né? Mas ainda temos os preconceitos, as exigências. Emmanuel é claro também nos aconselhando, né? Não fiscalize o tostão que dás. Isso é muito importante. Muito importante. Então, para ser o verdadeiro cristão, nós temos que nos esforçar muito. Então, as páginas do Evangelho de hoje reconhecem o cristão pelas suas obras, né? A justiça do Livro dos Espíritos, justiça e direitos naturais, né? Então, essa mensagem reconhece o cristão pelas suas obras é de Simeão. Simeão. Que figura é essa, né? Todas são identificáveis. Nós temos que pesquisar. Então, quem trouxe essa página, esse poema verdadeiro, essa descrição, que não é da terra, é desse espírito, que está lá no romance há 2000 anos. Né? E que era como que eu vou usar o termo, né? Do templo da época, né? Ele era a figura máxima. E todos tinham que prestar uma reverência, era o costume. E foi para ele que
José e Maria, pais de Jesus, levaram o mestre recém-nascido para o templo, que era o costume, para que ali ele recebesse a bênção, né? Vamos dizer assim. Naquele tempo não tinha ainda a cerimônia do batismo, que o catolicismo desfigurou, né? Mas era o hábito deles levarem. Eles levaram Jesus para Simeão. Esse Simeão aqui, no costume tradicional deles, quando Simeão viu a criança, levantou os olhos para os céus e agradeceu a Deus por ele ter visto ali aquele que viria transformar a terra. E agradecendo que ele já estava com idade avançada, agradecendo a Deus que ele ia partir, tendo visto quem ele precisava, que era o Salvador da humanidade. Está aqui na equipe do Espírito da Verdade. Nós estamos convivendo com esses espíritos. Então nós precisamos ir em busca dessas situações para a gente se fortalecer, né? Vencer a nós próprios, as nossas imperfeições, dentro do próprio centro espírita, né? Quantos, né, irmãos desistiram da tarefa por questões pessoais? Isso não é de agora, vem de longe. Então nós precisamos urgentemente compreender essa situação e ver realmente. Reconhece seu cristão pelas suas obras. Qual seriam as nossas obras, né? E nós estamos fazendo o nosso ideal. Então essa luta nós temos que ter conosco. Então a nossa prática, o nosso Bacelli que comentou isso, né? É porque nas nossas reuniões o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, vamos dizer, o alicerce, a base. Então Bacelli conta que lá no início, ainda em Pedro Leopoldo, o Chico já estava começando o entendimento da doutrina, realizando as tarefas, e aconteceu, se não me engano, um problema na família dele, de uma irmã que ficou obsedada. E tinha um casal da zona rural, que eu não me lembro o nome agora, que eram espíritas, ele e a esposa, e foram então atender o Chico nesse socorro. E foi que levaram um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos naquela reunião que fizeram na casa do Chico, no Luiz Gonzaga. E então ficou, Bacelli comenta que nas reuniões do Chico, depois daquela data, toda a reunião dele em torno do Evangelho era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo como os livros básicos do estudo da reunião. Eu acredito que esses detalhes nós precisamos ter conhecimento para fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso ideal, porque tudo nasceu da mais absoluta simplicidade. Então nós temos que preservar isso. Então ter esse ideal. Então o momento de nós nos dirigirmos ao centro, para as nossas tarefas que já estão praticamente definidas, né? Ir com amor. Ainda
A gente vai com ciúmes, né, às vezes, né? Aquela coisa nossa ainda, né? Mas nós precisamos estar vigilantes. E precisamos vencer isso. Ainda somos assim. Porque uma oportunidade como essa, né? Em que o Evangelho, na essência, traz para nós esse convívio. Então, a sopa, por exemplo, né? Então, tem um caso seguinte da sopa. Conosco aqui. Então, tem um amigo nosso que, com vários outros amigos, e de vez em quando resolvia fazer um churrasco. E aconteceu que, nesse dia, reunido com os amigos, falou: ó, então sábado nós vamos fazer um churrasco, e disse o lugar onde ele ia fazer o churrasco, então todos estão convidados. E ficou ali acertado, e quando estava terminando, um dos que estavam presentes falou ali: você vai desculpar, mas eu não vou poder ir. Como? Como não vai poder ir? Não tem cabimento. Não posso. Mas o que acontece? É que eu estou indo num lugar aí em sábado à tarde, uma pessoa meio constrangida, sabe? Interessante, né? Eu estou indo num lugar aí no sábado à tarde, e sei, e daí? Porque o churrasco é muito mais importante, né? E aí eles distribuem sopa para os pobres. Como distribuir sopa para os pobres? Não, onde é isso? E aí, ele constrangido, né? É ali no Deluca. Como no Deluca? Onde é? E a pessoa teve que dizer, né? E falou. E a pessoa se interessou por curiosidade e resolveu ir ver esse trabalho, essa tal de sopa, né, para os pobres. Então, quando ele chegou, ele viu o quadro, ele se emocionou de tal maneira que praticamente nunca mais fez o churrasco, que todos sabem ele tinha ocupação de servir a sopa e atender os necessitados. Então fica difícil, né, para a gente, dentro do nosso interesse imediato, que nós consideramos como verdadeira distração, né, para considerar que o verdadeiro trabalho é o do Cristo. Então, quando ele viu, foi tocado. Nunca mais deixou de comparecer e participar dessa atividade. Por nada desse mundo, como a gente costuma dizer. Então, prezados irmãos, nós precisamos preservar isso, porque o momento é muito sério para fazer a gente desistir. Então, Inácio Ferreira, no Jugo Leve, no capítulo 48, ele diz assim: falsos profetas no Espiritismo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora eu não sei se eu leio esse ou leio esse outro aqui. São de tanto valor, né? Vamos ler esse aqui: humildade e valor. No Jugo Leve, Dr. Inácio, por Carlos Bacelli. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 12. Diz o Dr. Inácio: os grandes luminares de ontem e de hoje,
que passaram pela terra viviam proclamando a sua pequenez e insignificância diante da grandeza da vida. E tanto pessoalmente lutaram para se anularem, que terminaram sendo exaltados por seus inconfundíveis valores. Sócrates, considerado o mais sábio dos homens, afirmava: só sei que nada sei. Paulo de Tarso, a certa altura da sua epístola aos Romanos, exclamou: miserável homem que sou. Francisco de Assis, o doce Poverello, que o Davi citou, né, numa passagem, dizia de si mesmo: sou um homem inútil. Mahatma Gandhi, o apóstolo da não violência, grafou em sua autobiografia: existirá um ser tão pérfido e desprezível quanto eu? Teresa de Jesus admitia: eu sou pequena demais para subir a rude escada da perfeição. Madre Teresa de Calcutá, quando alguém lhe destacava a santidade, redarguia: se alguma vez chegarei a ser santa, serei seguramente da escuridão. Chico Xavier, um dos mais fiéis servidores do Cristo, em todos os tempos, atravessou a sua laboriosa existência repetindo: eu sou um cisco. Seja no que for que façamos, não procuremos nos colocar em evidência como quem não sabe das suas limitações e precariedades. Tomemos consciência de que a tarefa é empenhada em nossas mãos, por menor nos pareça, somente será executada com êxito se não nos considerarmos indispensáveis à sua execução. À exceção de Jesus Cristo, somos todos facilmente substituíveis no que estejamos fazendo por alguém que talvez o faça com melhor proveito e competência que nós. E por fim, não nos esqueçamos de que o Senhor do mundo, escolhendo pobre e singela estrebaria para nascer entre os homens, e escarnecido e humilhado como um malfeitor, transfigurou a transitória cruz do próprio martírio no esplendente trono de sua maior glória. Inácio Ferreira. Pensemos nisso, né? Com muito empenho. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe e nos ampare. E vamos encerrar a nossa abençoada reunião com a prece que o William vai proferir para nós. Mestre amado Jesus, pedimos licença para encerrarmos os trabalhos dessa noite, Mestre. Os nossos irmãos espirituais que aqui junto de nós estiveram, transformando cada lar em uma casa do caminho, em que podemos sentir a presença dos nossos irmãos espirituais
que nos guiam, que nos modelam dentro da nossa reencarnação. Do Senhor, Mestre, e do Pai Celestial, tivemos o bom grado de nos tornarmos espíritas. Espíritas que somos na busca da nossa transformação moral, procurando as nossas aflições e nossas vicissitudes para que possamos melhorar a cada dia. Dessa forma, Senhor, compreendendo o vosso Evangelho, devemos perseverar e nos esforçarmos para colocar em prática, amanhã ou ainda hoje, todas as lições que tão maravilhosamente chegam até nós. Agradecemos de todo o nosso entendimento e compreensão pelos momentos sublimes, aos amigos encarnados e desencarnados, nessa noite maravilhosa em que o nosso lar, fortalecidos pela fé raciocinada, se pudermos reencontrá-lo e com a graça, amizade e perseverança do nosso trabalho em transformarmos cada vez mais num melhor cristão, tenhamos a certeza da sua ajuda e dos seus enviados. A todos nossos irmãos que não puderam estar unidos hoje por esses aparelhos tão maravilhosos, que possam estar unidos em vibração e em prece. A todos aqueles que convalescem, aos irmãos desencarnados, que tanto precisam de orientação, que consigam ter a vossa paz nesse momento de chamamento em tuas mentes e seus corações. Gratos, ó Mestre, por esta noite maravilhosa, e com a vossa permissão e de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, encerramos os sublimes trabalhos dessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Muita paz a todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos e até a próxima reunião. Um abraço. Tchau, boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Durmam bem. Com Deus. Até. Tchau. Boa noite. Tchau.